Quantas coisas Deus já te chamou para fazer, mas você não fez porque ficou olhando para as circunstâncias? Quantas vezes você deixou de obedecer ao Senhor porque o momento não parecia perfeito? Quantas portas você não atravessou porque ficou ali esperando o vento parar de soprar contra você? Hoje eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a sua vida. Você confia em Deus ou você confia apenas nas circunstâncias, nos seus recursos? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse aqui é o Minuto com Deus de hoje. Antes da gente começar com a palavra, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, o seu joinha, e se inscreva aqui no canal ativando o sininho das notificações. Quando você faz isso, você nos ajuda a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Deixou o seu like? Muito obrigado. Isso fortalece muito o nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero começar com uma passagem que está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem fica observando o vento nunca semeará, e quem fica olhando as nuvens nunca ceifará. Essa é uma das frases mais poderosas que Salomão escreveu. E sabe por quê? Porque ela revela por que tanta gente fica parada, esperando, adiando, sem nunca fazer aquilo que Deus mandou fazer. Quem fica observando o vento nunca semeia. Quem fica olhando para as nuvens nunca colhe. Deixa eu te explicar o que isso significa. Nos tempos bíblicos, o agricultor precisava semear, mas ele sabia que se o vento estivesse soprando forte na direção errada, as sementes voltariam no rosto dele. Então, antes de semear, ele olhava o vento. Ele esperava o momento certo. E na hora da colheita também, ele olhava para as nuvens, porque se chovesse, a colheita seria molhada e acabaria estragando. Então, ele esperava, observava e analisava. Parece até que é sabedoria, não é verdade? Parece prudência. Mas Salomão diz que quem faz isso nunca semeia e nunca colhe. E por quê? Porque sempre vai haver vento, sempre vai ter nuvem no céu e trazendo para a nossa realidade, sempre haverá uma razão para você não fazer. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja sendo esse agricultor. Você tem passado a vida inteira observando, analisando as circunstâncias, esperando o momento perfeito. Mas enquanto você espera, a vida está passando. As oportunidades estão passando. O tempo de Deus passa. E aí você fica dizendo, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu estiver mais preparado, eu vou começar. Quando as coisas melhorarem, eu vou obedecer a Deus. Mas a verdade, irmãos, é que você pode estar consultando o vento em vez de consultar a Deus. Você está olhando demais para as circunstâncias em vez de olhar para as promessas. E sabe o que acontece? O inimigo nem precisa te atacar de verdade. Ele só precisa sugerir que algo ruim pode acontecer. Ele só precisa colocar na sua mente um e se? E se não der certo? E se as pessoas não gostarem? E se eu falhar? E se eu perder dinheiro? E se eu me machucar de novo? E você, que já sobreviveu a tantas tempestades, que já passou por coisas difíceis, agora vive com medo de uma tempestade que nem chegou ainda. Você vive com medo de um vento que
nem está soprando. Porque o problema não é a tempestade lá fora. O problema, muitas vezes, é a tempestade que continua dentro de você, mesmo depois que a tempestade real já passou. Talvez você já tenha sido ferido e aí agora você tem medo de se relacionar. Talvez você foi traído um dia, então agora você não confia em mais ninguém. Você já falhou uma vez e agora por isso você não tenta mais nada. E é interessante que o inimigo pode ter se tornado o seu meteorologista. Ele é quem está dizendo como vai ser o seu futuro. É ele quem está te mostrando as previsões. E você acredita na voz dele, em vez de acreditar na voz de Deus. Mas chega disso. Não permita mais isso. Tire o diabo desse lugar. Pare de consultar o inimigo a respeito do seu futuro. Pare de deixar que o medo te diga o que vai acontecer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 o seguinte: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Nem o vento, nem a tempestade, nem as circunstâncias. Nada. Então por que você continua vivendo como se as circunstâncias fossem mais fortes do que o seu Deus? E eu sei que tem pessoas aqui ouvindo essa mensagem que estão adiando coisas importantes na sua vida. Você já sabe o que Deus te chamou para fazer, mas você continua esperando o momento certo. Você está esperando ter mais dinheiro, ter mais tempo, ter mais preparo, mais segurança. Mas a verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronto. Nunca terá todas as condições perfeitas. Sempre vai ter um vento ou uma nuvem. E se você esperar até que tudo esteja assim, perfeito, você nunca vai semear. E se você não semear, o que acontece? Você nunca vai colher. Sabe o que eu aprendi ao longo dos anos, caminhando com Deus? Eu aprendi que Deus gosta de fazer milagres em momentos ruins. Deus gosta de abençoar quando não é a hora certa. Deus gosta de agir quando as circunstâncias estão contra você. Mas por quê? Porque assim fica claro que foi Deus que fez. Porque assim ninguém pode dizer que foi a sorte, que foi coincidência ou que foi o seu esforço. Pensa comigo. Jesus alimentou 5.000 pessoas quando? No momento certo? Não. Os discípulos disseram assim: Senhor, já é tarde, é um lugar deserto, manda esse povo embora. Aquele era o pior momento possível, mas foi exatamente nesse momento que Jesus fez o milagre. Jesus ressuscitou Lázaro quando? 4 dias depois da morte dele. Quando o corpo de Lázaro já estava em decomposição. Quando Marta viu Jesus, ela disse assim: Senhor, já cheira mal. Era tarde demais. Mas foi exatamente nesse momento que Jesus mostrou a todos que estavam ali que Ele é a ressurreição e a vida. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas. Deus não precisa de vento a favor ou de um céu limpo. Deus faz milagres no deserto. Ele abre caminhos no meio do mar. Ele faz chover em terra seca. Então, para de esperar as circunstâncias mudarem. Chega de esperar o vento parar. Comece a obedecer a Deus agora, nas circunstâncias que você tem,
com os recursos que você tem, no tempo que você tem. Porque a questão não é se você confia que Deus pode fazer. A questão é se você confia no tempo de Deus. Você confia que Deus sabe o que está fazendo quando Ele te manda fazer algo que parece impossível? Ou quando Ele te manda semear no vento e colher na chuva? Porque tem pessoas que confiam em Deus para a eternidade, para a salvação, para as coisas espirituais, mas não confiam em Deus para essa semana. Tem gente que confia que Deus vai levá-la para o céu um dia, mas não confia que Deus vai sustentá-la hoje. Olha que incoerência. Tem pessoas que confiam em Deus para tudo, menos em relação ao tempo. Deus, eu confio que tu vais fazer, mas por que o Senhor não faz agora? Por que essa demora, Senhor? Por que o Senhor me deixa aqui esperando? E Deus diz, porque eu quero que você aprenda a confiar em mim. Não só com o milagre, mas com o tempo do milagre. Não só com a resposta, mas com a demora da resposta. E sabe, irmãos, tem uma coisa que eu faço todos os dias, que me ajuda muito nisso. Eu anoto aquilo que Deus fala comigo. Eu escrevo. Eu escrevo as promessas que Deus me dá. Eu registro os momentos em que Deus me direciona. Sabe por que eu faço isso? Porque quando o vento começa a soprar, quando as circunstâncias ficam difíceis, aí eu volto lá e leio aquilo que Deus me falou. E eu lembro, não foi ideia minha, foi Deus quem me mandou fazer isso. Foi Deus quem me prometeu isso. Amém? Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Escreva aqui pela fé, pois nós vamos orar por cada pedido que for escrito aqui. Deus também colocou isso no meu coração, sabe? Pare de observar o vento. Observar o vento pode ser compreendido como viver consultando os seus sentimentos. Ah, eu só vou fazer se eu estiver com vontade. Mas o humor, quando você assume um compromisso, nunca é o mesmo quando chega a hora de cumprir esse compromisso. Você promete muitas vezes na alegria, mas esquece na tristeza. Se você só fizer quando estiver com vontade, você nunca vai fazer. Sempre vai ter um sentimento contrário. Então, aprenda a andar contra o vento e aprenda a obedecer a Deus, mesmo sem vontade. Deus está te chamando para fazer algo agora. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, mas agora. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja começar aquele projeto que você vem adiando, pode ser dar aquele passo de fé, obedecer a Deus naquela área que você tem adiado e você tem olhado para o vento, para as circunstâncias e para os seus sentimentos. Mas hoje Deus está te dizendo, pare de observar o vento. Comece a semear, porque se você não semear, você nunca vai colher. Escreva aqui nos comentários assim, olha, eu vou obedecer a Deus. Declare isso com fé. Eu vou obedecer a Deus. Porque quando você declara, você está exercendo a sua fé. E Deus honra a nossa fé. Eu vou orar por você nesse momento. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós e até por aquilo que o Senhor ainda está preparando, mesmo quando nós não entendemos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando deixamos que o medo decida em nosso lugar. Quando permitimos que o vento das circunstâncias sopre mais forte do que a Tua voz. Quantas vezes o Senhor nos mandou agir e a gente parou para observar o vento.
Quantas vezes o Senhor nos chamou para semear e a gente esperou as nuvens irem embora. Mas hoje nós queremos mudar isso. Hoje, Pai, nós queremos aprender a consultar o Senhor antes de qualquer coisa. Oh, meu Deus, nos ensina a confiar no Teu tempo. Mesmo quando as portas ainda não se abriram, mesmo quando o vento está soprando forte contra nós, mesmo quando parece ser tarde demais, porque o Senhor é o Deus que faz milagres no deserto, o Deus que age quando ninguém acredita mais, o Deus que transforma aquilo que parecia impossível em uma realidade visível e palpável. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Talvez ela esteja cansada, paralisada, esperando a vida melhorar para só então começar a obedecer. Mas o Senhor está dizendo hoje: haja mesmo com vento, plante mesmo com nuvens, obedeça mesmo sem compreender. Por isso, meu Pai, eu peço, dê a ela coragem, dê a ela força para se levantar, para fazer o que precisa ser feito, para confiar no Senhor e não nas circunstâncias. Eu oro também, meu Deus, por todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Que o Senhor traga provisão, sabedoria, que o Senhor conceda oportunidades. Por aqueles que estão doentes ou que estão orando por alguém que está lutando contra uma enfermidade, que o Teu poder traga cura e traga paz. Por quem está orando por um filho, uma filha, um parente afastado, que o Teu Espírito Santo alcance esse coração e traga de volta aquilo que se perdeu. Ó Deus, eu oro também por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada história, cada lágrima derramada. Que o Senhor visite esse lar, que o Senhor visite cada família, cada pessoa que escreveu aqui com fé e que se cumpra a Tua vontade na vida dela, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai amado e querido, nós decidimos hoje parar de olhar para o vento, decidimos parar de consultar o nosso medo, os nossos sentimentos ou as circunstâncias e começamos a consultar, a considerar o Senhor, que tem o controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos e declaramos pela fé que vamos Te obedecer. Ainda que o vento sopre contra, nós vamos confiar no Senhor, mesmo sem entender o caminho. Em nome de Jesus, amém. O mesmo Deus que alimentou 5.000 pessoas no pior momento é o Deus que vai te sustentar hoje. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias depois é o Deus que também pode ressuscitar os seus sonhos, os sonhos que pareciam mortos. Então, pare de observar o vento, comece a semear, porque a colheita está chegando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto. Você já teve a impressão de que a sua vida está parada? Como se, por mais que você tentasse, as coisas não estejam fluindo como antes? Tem gente que vive assim, com o coração cansado, preso em lembranças, em erros e também preso em pecados que já deviam ter sido deixados lá atrás. Tem pessoas que tentam seguir
mas estão presas em coisas que Deus já mandou soltar. Presas no passado, presas em sentimentos que não foram curados e até em escolhas que ainda pesam na consciência. Mas hoje eu quero te lembrar de algo. Deus ainda tem planos para você. Amém? Ele não desistiu da sua história. Mesmo com as suas falhas, Ele continua te chamando para perto. Ele ainda quer restaurar o que se perdeu. Ele quer curar aquilo que se feriu e transformar o que parece sem solução em algo bom, perfeito e agradável. O que parece ser o fim para os homens, para Deus, é só um novo começo. E se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Ele quer falar com você. Por isso, fica comigo até o fim dessa mensagem, porque eu creio, irmãos, que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Você vai entender que o recomeço não é um retrocesso, é um convite de Deus para viver o que ainda não foi vivido. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse aqui é o canal Minuto com Deus. Se você busca diariamente uma palavra que renove a sua fé e fortaleça o seu coração, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Assim essa mensagem pode alcançar mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus hoje. Sabe por que é tão difícil recomeçar? Porque muitas vezes a gente quer o novo de Deus, mas ainda insiste em carregar o velho dentro da alma. A culpa, o orgulho, a vergonha, tudo isso vai prendendo o coração. E quando o coração fica preso, a vida também fica parada. Tem pessoas que dizem assim: eu quero mudar, mas continuam alimentando os mesmos pecados em oculto. Querem viver um novo tempo, mas não estão dispostas a abrir mão do que Deus já pediu para deixar. Não existe recomeço sem arrependimento. Não existe restauração sem correção. E não existe uma nova vida sem que o coração seja transformado. O arrependimento acontece quando o filho decide voltar para casa e o pai corre ao encontro dele com os braços abertos. Deus não quer te envergonhar, Ele quer te restaurar. Mas para isso, você precisa dar o primeiro passo em direção a Ele. Corra para Deus antes de pecar. Mas se você pecar, corra para Deus do mesmo jeito. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23 o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Se as misericórdias de Deus se renovam, é porque Ele sabe que a gente erra, mas também sabe quando o nosso arrependimento é sincero. Hoje, Deus está te chamando para um novo começo. Um recomeço onde a graça vence a culpa, onde o perdão vence a vergonha e onde o amor de Deus vence o medo de recomeçar. O apóstolo Pedro também precisou recomeçar. Ele andou com Jesus, ele viu milagres, ele prometeu fidelidade, mas quando chegou a hora da provação, o medo falou mais alto. E ele negou Jesus 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus não descartou Pedro. Lá na beira do mar, onde tudo começou, Jesus foi ao encontro dele. Não para acusar, mas para restaurar. Ele deu a Pedro uma nova missão: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso aqui nos ensina, irmãos? Quando o arrependimento é sincero, Deus transforma a queda em aprendizado e Ele devolve o propósito. E Paulo? Quem era Paulo? Um religioso que acreditava estar servindo a Deus, mas perseguia os cristãos. Ele entrava nas cidades para prender as pessoas, separar famílias, espalhar medo. Mas no caminho de Damasco,
Jesus encontrou com Paulo. Paulo caiu por terra, ficou cego e naquele chão ele entendeu que Deus não queria destruí-lo, mas que o Senhor queria transformá-lo. Ali, Deus fechou os olhos dele para o passado e abriu seus olhos espirituais para o futuro. E a partir daquele momento, o perseguidor virou pregador. O que antes usava a boca para ferir, passou a usar para curar. A mensagem de Paulo mudou o mundo. Ele passou a anunciar que a graça é maior do que o pecado, que o perdão é mais forte que a culpa, que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Deus trocou a vergonha de Paulo por propósito. O passado dele foi trocado por testemunho e o erro dele virou uma nova missão. E se Deus fez isso com Pedro e Paulo, homens que erraram, caíram e se levantaram, Ele também pode fazer com você. Não importa o tamanho do seu erro, nem há quanto tempo você carrega esse peso. Se existe arrependimento sincero, há recomeço. Deus não te define pelos seus pecados. Ele te chama pelo seu nome. Ele te perdoa. Ele te levanta e te dá uma nova missão. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o seguinte, palavras de Paulo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que Deus não quer só limpar o seu passado, mas Ele quer revestir você de um novo propósito. Existe uma vida depois do erro. Existe uma missão depois da queda. E existe uma esperança depois do arrependimento. Você quer ajudar o próximo? Deixa o seu like aqui no vídeo, porque assim, quando você dá o like, o próprio YouTube indica esse vídeo para mais pessoas que também podem ser abençoadas, igual você está sendo abençoado aqui agora. Presta atenção, o recomeço não é um evento, é um processo. E para viver esse novo tempo que Deus tem para você, existem alguns passos que podem te ajudar a caminhar na direção certa. Primeiro passo, solte o que está te prendendo. Tem coisa que já acabou e você insiste em segurar. Tem gente que Deus já tirou da sua vida e você ainda tenta trazer essa pessoa de volta. Enquanto você continua olhando para trás, o novo de Deus não consegue se manifestar. Então, solta e deixa ir o que não te leva mais para perto de Deus. Segundo passo, perdoe e se perdoe. Perdoar não é dizer que o que fizeram com você foi certo. Perdoar é escolher não carregar o peso da dor. E da mesma forma, se perdoar não é ignorar o erro, é aceitar o perdão que Deus já te ofereceu. Tem gente que diz assim, eu sei que Deus perdoa, mas continua vivendo como se não acreditasse nisso. Se Deus te perdoou, quem é você para continuar se punindo? A culpa não leva a lugar nenhum. E na realidade, ela te faz achar que você é assim mesmo e que não tem solução para a sua vida. Não viva na culpa e busque viver no arrependimento, porque o arrependimento te convida a mudar e te mostra que existe sim esperança e mudança de vida para você em Deus. Terceiro passo, tenha o seu momento diário com Deus. Irmãos, como isso aqui é importante. O recomeço só se sustenta se você tiver um relacionamento com o Senhor. Não dá para viver o novo de Deus com o coração distante dele. Reserve um tempo do seu dia para orar, para ler a palavra, para se conectar com a presença dele. Ouça Minuto com Deus todos os dias, ouça o Minuto Reflexão, que é o outro canal que eu posto mensagens. Se alimente de fé todos os dias. É nesses momentos que Deus fala.
Deus orienta, Deus renova as suas forças. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar esses momentos de paz a sós com Deus. Mas tem algo também que pode te ajudar a fazer isso, que é o nosso e-book. O e-book Minuto com Deus, Recomece a Viver. São 365 mensagens de fé, esperança e renovação, para você recomeçar a viver todos os dias. Você pode adquirir por apenas R$ 7,90. Você clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, e você recebe na hora pelo seu celular. Você pode baixar aí no celular, no seu tablet, no seu computador. Amém? O link está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quarto passo, para você que quer recomeçar. Caminhe pela fé. Recomeçar não é ter todas as respostas, é confiar em quem as tem. Mesmo sem ver o caminho inteiro, dê o primeiro passo. O Deus que começou a boa obra vai sustentar cada detalhe da sua jornada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você não veja como as coisas vão se resolver, mas Deus já está cuidando de tudo. Ele já está vendo tudo. Caminhar pela fé é continuar, mesmo sem entender. É acreditar que aquilo que parece incerto para você está totalmente controlado por Ele. Agora eu quero orar pela sua vida. Amém? Quero orar por você, pela sua família. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero que você escreva também o nome de alguém por quem você está intercedendo. Alguém que precisa ser alvo dessa oração. Quando você escreve o nome de alguém aqui, eu vou orar por essa pessoa, você vai orar e milhares de outras pessoas que virem esse comentário vão orar também. E se existe alguma causa, alguma situação, alguma circunstância pela qual você tem sofrido, tem se lamentado, coloque ela aqui nos comentários e vamos orar juntos a Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Deus. Agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua voz. Obrigado porque mesmo quando nós erramos, o Senhor continua nos amando. E mesmo quando a gente se afasta, o Senhor continua nos chamando para perto. Hoje nós entendemos, Pai, que o Teu amor é maior do que os nossos erros, que a Tua graça é maior do que a nossa vergonha e que o Senhor não desistiu da nossa história. Nós queremos recomeçar contigo, Senhor. Queremos deixar para trás tudo aquilo que nos afastou da Tua vontade e viver um tempo novo, um tempo de perdão, de cura e de propósito. Nos ajuda, Deus, a ter coragem para dar o primeiro passo, a pedir perdão quando for necessário, a perdoar quem nos feriu e a não carregar mais pesos que o Senhor já mandou a gente deixar. Renova hoje a fé dessa pessoa que está cansada. Renova a esperança daquele que está pensando, ó Deus, em desistir. Devolve a alegria de quem perdeu o ânimo. Toca, meu Deus, em quem está com o coração ferido, nessa pessoa que está lutando contra o pecado, contra a culpa, contra o medo. Restaura os casamentos que estão em crise, os lares que estão divididos. Cura as enfermidades, abre as portas que precisam ser abertas e traz de volta a paz que por alguma circunstância foi embora. Pai, eu oro também por aqueles que estão desempregados, Senhor. Por essa pessoa que está vivendo um momento de escassez, que está lutando para sair das dívidas. Ó Deus, essa pessoa que está lutando sozinha para sustentar essa casa. Mostra a ela que o Senhor é o Deus da provisão.
Mostra que o recomeço também pode acontecer nas finanças, nas emoções, na vida espiritual. Nós te pedimos, Pai, renova o teu espírito em nós. Que essa pessoa que está orando comigo agora sinta a tua presença. Que ela seja fortalecida, restaurada e renovada. Nós oramos crendo que podemos recomeçar a partir de hoje, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando recomeçar. Mande para um amigo, para um familiar, mande para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Minuto com Deus, se inscreva, ative as notificações e venha caminhar com a gente todos os dias, recebendo mensagens de fé e de esperança. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te faça viver um tempo novo na presença dEle. Que você recomece, mas agora do jeito certo, com Deus no centro da sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.